Olá, gente. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as dioxinas, os furanos e os PCBs, né? Só lembrando assim que a gente tinha visto nas aulas anteriores os pesticidas e esses compostos químicos que a gente vai estudar na aula de hoje, eles não são pesticidas, nem inseticidas, nem fungicidas, eles são simplesmente alguns outros tipos de poluentes tóxicos que são persistentes, tá joia? Que fazem mal ao ser humano. Então, as dioxinas, que é um tipo, né, de composto químico que é persistente, né, que surge basicamente de subprodutos da produção de alguns herbicidas, né, ou e alguns outros processos, ele se inicia com 2,4,5-triclorfenol, que é produzido pela reação do NaOH com tetracloreto de benzeno apropriado, né, tetraclorobenzeno, né, apropriado, e a hidroxila substitui um átomo de cloro naquele processo. E aí, durante a síntese, ocorre uma reação adicional que converte uma porção muito pequena do triclorofenol em dioxina. Então, aqui eu tenho um triclorofenol, né? Às vezes, o que pode acontecer é que esse triclorofenol ele reage com um outro triclorofenol através do calor e ele forma essa dioxina. Então, ela termina sendo como um subproduto, né? Eu tenho uma produção principal e ou a dioxina, ela termina sendo um subproduto, né? Aqui a gente tem um sistema de numeração da dioxina. Então, ele começa daqui, ó. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, por aí vai. Então, na verdade, o nome desse composto seria o 2, 3, 7, 8, porque é justamente onde está o cloro, né? O cloro está no número 2, no número 3, no número 7, no número 8. Então, nós temos o 2, 3, 7, 8 tetraclorodipenzeno P-dioxina, né? Então, isso aqui seria um exemplo de numeração, né? Dessa dioxina. E todas as outras dioxinas que são congêneres, elas são planares. E a gente geralmente costuma chamar esses átomos aqui, ó, de alfa, né? Esses grupos aqui de alfa e esses outros grupos que estão aqui de lado de beta, tá certo? Então aqui eu tenho carbono alfa, aqui eu tenho carbono beta, carbono alfa e por aí vai. As dioxinas elas também podem ser produzidas a partir dos clorofenóis, né? Que aí sim esses clorofenóis eles são usados como pesticidas. Então assim, os clorofenóis que são usados como fungicidas para a conservação de madeira, né? Eu tenho um que é utilizado desde 1936, que é o pentaclorofenol, que é o PCP, né? Tá aqui a carinha, né, desse PCP. E aí a gente tem que, se a madeira ela for queimada, vai existir uma fração de clorofenol que vai reagir eliminando o HCl e produzindo compostos clorados da família das dioxinas, né? Ou seja, ele produz um composto indesejado, geralmente, né, que é o octaclorodibenzeno dioxina, que é essas bichinhas aqui, ó, tá? Esse é o octaclorodibenzeno dioxina, ok? Nós temos um outro composto que também é muito importante, que é o PCB. Esse PCB, ele vem da sigla que é referente às bifenilas policloradas, né? Então, aqui, as bifenilas policloradas, que é um grupo de substâncias químicas organocloradas industriais, que se tornou uma das maiores preocupações ambientais lá nos anos 80 e nos anos 90. E aí, mais uma vez, a gente lembra, eles são persistentes no ambiente e bioacumulam em sistemas vivos, mas eles não são pesticidas, tá? Eles são produzidos a partir de alguns pesticidas. Aqui a gente tem a estrutura dos PCBs, né? Que são moléculas bifenílicas, então tem dois fenis juntos, né? E aí, como benzeno, se a bifenila, né, reage com Cl2 na presença de um catalisador, geralmente o FSL, né, que é o cloreto férrico, alguns dos seus hidrogênios eles são substituídos por átomos de cloro. Então aqui a gente tem ó, o 2, 3 linha, 4 linha, 5 linha, substituído, né? Porque aqui a gente tem um, 2, 3, 4, 5, 6, uma linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, 6 linha. Então, eu tenho alguns desses compostos de carbono que são substituídos pelo cloro, ok? Então, o sistema de numeração dos PCBs, como a gente acabou de falar, é dado por isso daqui, ó. Então, eu começo daqui, um, 2, 3, 4, 5, 6, e do outro lado, uma linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha e 6 linha. O problema desses PCBs é que existe uma rotação muito rápida ao redor dessa ligação aqui, ó, carbono-carbono, né? Que é essa ligação principal, fazendo com que esse cloro ele possa sair dessa situação cis para uma situação trans, né? Digamos assim. Então, nesse caso, a gente teria o 3.
três linhas de cloropifenila, e aqui a gente teria o 3, 5 linhas de cloropifenila, mas o nome usado é sempre em relação ao que tem o menor número nesse segundo aqui, ó, para o segundo bloco, ok? Então aqui a gente tem os usos comerciais de PCBs, né? Eles são muito atrativos porque eles são líquidos quimicamente inertes, aí são difíceis de queimar, então eles não reagem tão facilmente e têm baixa pressão do vapor, não são caros para produzir e são excelentes isolantes térmicos, né? E aí eles foram muito utilizados como fluido de resfriamento em transformadores e capacitores, como plastificantes, né, usados para manter o material plástico, solvente para remoção de tintas que aí para reciclagem, né, de papel e por aí vai, e fluidos de transferência de calor em maquinários. Então realmente foi muito utilizado, certo? Então os ciclos dos PCBs no ar, na água e nos sedimentos, eles são resumidos aqui, ó. Os PCBs eles são mais absorvidos em substâncias em suspensão da água do que nela própria, ou seja, do que na própria água, tá? A minúscula quantidade de PCBs na superfície de água está sendo constantemente volatilizada e redepositada sobre a terra ou até pela água também, né? Depois de viajar pelo ar durante alguns dias. E os sumidouros finais desses PCBs móveis estão em sedimentos profundos dos oceanos e grandes lagos. Como a gente já viu, que é muito parecido com o CO2, né? O sumidouro final do CO2, ele é os, os, os oceanos, que é a mesma coisa dos PCBs. Aqui nós temos o último, né, que é importante de se estudar, que são os furanos, né, que são produzidos pelo aquecimento dos PCBs na presença de uma fonte de oxigênio. Estruturalmente, eles são similares às dioxinas, mas eles se diferenciam apenas pelo fato de perder um átomo de oxigênio no anel central. Então, lá na dioxina, a gente tinha dois átomos de oxigênio aqui, e um desses átomos é perdido. E aí a gente tem os furanos, né? Aí aqui a gente fala sobre as outras fontes de dioxinas e furanos, como a indústria de papel, de polpa e de papel, né, que utilizam cloro para branquear a polpa e são fontes de dioxinas e furanos. Mais furanos do que dioxinas são formados no branqueamento e o agente branqueador para o papel foi mudado de cloro para dióxido de cloro, né, que libera uma quantidade menor de dioxina e furano. Então percebam que essa indústria de papel, né, de polpa e de papel, é uma indústria muito antiga, por isso que eles utilizavam muito esses compostos, né? Outro surgimento, né, é através dos incêndios de incineração, que são formados na zona de pós-combustão dos incineradores, onde a temperatura é muito mais baixa que na própria chama, né? E as pesquisas recentes indicam que a produção de dioxinas cloradas e furanos ela aumenta à medida que há uma quantidade maior de PVC, que o qual contém cloro, né, é incinerado. Então, se eu pego o PVC e eu incinero, eu tenho uma produção, né, maior. Uma característica do processo de incineração é a produção maior de furanos do que de dioxinas. Então, nesse caso aqui específico, eu tenho mais furanos do que a própria dioxina. E aí, o padrão de toxicidade, né? As dioxinas, elas tóxicas são aquelas com quatro átomos de cloro beta e poucos alfa. Então, aqui, como a gente já viu, esses são os alfa, né? E esses aqui, ó, são os beta, tá? Então, esses que eu tenho os cloros na posição beta, eles são os mais tóxicos. É tanto que esse aqui é tomado como base, o 2, 3, 7, 8 TCDD, né? Ele é tomado como base para medir a toxicidade dos outros compostos. Então, dioxinas completamente coloradas, como a octacloro e benzeno dioxina, têm uma toxicidade mais baixa, desde que todas as posições alfa estejam ocupadas por cloro. Então, nesse caso, além dessas beta aqui, ó, eu tenho essas posições alfa que também estão com cloro. Isso faz com que a toxicidade desse composto seja menor